Muito bem. Amigos do canal Debate Político, um grande abraço, hein? No vídeo de hoje eu vou relembrar os 4 anos do golpe de 2016, quando a presidenta eleita Dilma Rousseff foi arrancada da presidência da República, num duro golpe à já combalida democracia brasileira. E eu fiquei pensando durante esses dias o que eu estava fazendo em 2016, naquele período do golpe. E eu me lembro que foi duro, né? O golpe tinha um amplo apoio da sociedade brasileira. Nas escolas que eu trabalhava, a maioria dos professores e alunos também defendiam o golpe e, portanto, era um cenário muito difícil. Eu que, desde o primeiro momento, me opus a esse processo de impeachment, às vezes enfrentava situações difíceis, via muitos colegas professores me olhando meio torto, eu me posicionava muito, sobretudo pelas redes sociais. Mas a minha ficha foi cair mesmo de que aquela batalha, naquele momento, estava perdida quando um aluno, muito gente boa, muito próximo a mim, eu também me identificava muito com ele, eu percebi ele angustiado, querendo me perguntar alguma coisa. Eu, depois da aula, chamei ele num canto e falei, pô, cara, fala aí, o que foi? Tô te vendo aí meio angustiado. E ele me pergunta assim, professor, o senhor faz parte do mensalão? Eu tomei um susto, tentei argumentar, mas ali eu percebi que tinha sido já construído contra o PT, contra o governo Dilma, uma hegemonia que já não podia mais ser revertida naquele momento. E fiquei lembrando também daquela lamentável sessão da Câmara dos Deputados. Olha, aquilo foi um show de horrores. Muitos votos ali seriam cômicos se não fossem trágicos. Foi uma das cenas mais deprimentes, lamentáveis, bizarras da história política brasileira. Nós vamos aqui rememorar, não há o que comemorar, muito pelo contrário, mas eu quero rememorar porque é importante revisitar o passado e aprender com a história. Hoje o golpe já está bastante desmoralizado e vai ficando cada vez mais claro para amplos setores da sociedade brasileira que aquilo ali se tratou exatamente de um golpe para tomar o poder, implementar uma determinada política, sobretudo uma política econômica fincada, ancorada nas ideias do neoliberalismo, uma política econômica pró-mercado e anti-povo. E a aprovação também de um conjunto de reformas que, no fundo, ampliam a desigualdade, a já pornográfica desigualdade social brasileira. Alguns setores erraram na mão e possibilitaram a vitória em 2018, logo ali, 2 anos depois do golpe de Jair Bolsonaro à presidência da República, num retrocesso impressionante da democracia brasileira. Evidentemente que a ascensão do Bolsonaro ao poder não tem como única explicação o golpe de 2016. Existem ali raízes mais profundas para explicar a ascensão do bolsonarismo. Eu estou muito curioso para ver, já vou logo encomendar o novo livro do professor Jairo Nicolau, analisando exatamente esse cenário e essas raízes da vitória do Bolsonaro em 2018. Mas isso é conversa para um outro vídeo. Mas eu separei aqui, pessoal, 2 votos daquela fatídica reunião da Câmara dos Deputados que eu acho que simboliza de uma maneira importante o que foi aquele momento. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Voto sim. Perderam em 64, perderam agora em 2016, pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve, contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o Foro de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. O leitor, o telespectador, o cidadão mais atento na política, ele já podia perceber claramente ali, naquela sessão, que o que estava acontecendo naquele dia
seria algo trágico para a democracia brasileira. Mas naquela sessão também não tivemos só um show de horrores, não. Nós tivemos poucos momentos que nos enchem de orgulho. Eu separei 3 votos de 3 deputados federais, os 3 aqui do Rio de Janeiro, que também foram momentos importantes da resistência contra o golpe e que vale a pena registrar. Primeiro, registrar a minha indignação, deputado Eduardo Cunha, por ainda vê-lo sentado nesta cadeira sem reunir condições morais para isso. Segundo, a minha indignação de vê-lo abraçado com um traidor da democracia que tenta usurpar a cadeira da presidenta, que é o senhor Michel Temer, que não tem voto para tal. Terceiro, quero expressar aqui que ficou muito claro para a sociedade brasileira qual é a aliança pelo impeachment, que reúne corruptos, torturadores como Jair Bolsonaro e traidores da pátria. Em respeito aos trabalhadores que usam o vermelho da luta e a bandeira do Brasil, do campo e da cidade, que estão nas ruas com muito sacrifício e convicção, dizer: a luta apenas começou. Em respeito à democracia, à Constituição, não há crime. Presidente Dilma é honesta, não há crime, portanto é golpe. E eu voto não contra o golpe. Deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, votou não, totalizando 77 votos. Eduardo Cunha, você é um gangster. E o que dá sustentação à sua cadeira cheira a enxofre. Eu voto por aqueles que nunca escolheram o lado fácil da história. Eu voto por Marighella, eu voto por Plínio de Arruda Sampaio, eu voto por Evandro Lins e Silva, eu voto por Arraes, eu voto por Luiz Carlos Prestes, eu voto por Olga Benário, eu voto por Brizola e Darcy Ribeiro, eu voto por Zumbi dos Palmares, eu voto não! Bom, em primeiro lugar eu quero dizer que eu estou constrangido de participar dessa farsa, dessa eleição indireta, conduzida por um ladrão, urdida por um traidor, conspirador e apoiada por torturadores, covardes, analfabetos políticos e vendidos. Essa farsa sexista, em nome dos direitos da população LGBT, do povo negro exterminado nas periferias, dos trabalhadores da cultura, dos sem teto, dos sem terra, eu voto não ao golpe e durmam com essa, canalhas! O golpe pode ser abordado por várias perspectivas. Nós poderíamos ficar aqui um ano inteiro discutindo todas as questões relacionadas ao golpe de 16. A questão do machismo, poderíamos discutir também aqui todos os erros cometidos pelo PT, em termos, por exemplo, de política econômica, em termos de articulação política, os erros que a presidenta Dilma também cometeu. Poderíamos discutir aqui todo o desgaste que já havia dos governos petistas. Esse 4º mandato do PT também já expressava anos, mais de uma década, de uma forte, radical, impiedosa oposição aos governos do PT. É bom lembrar que o Lula toma posse em 2003, tem um primeiro ano de uma relativa tranquilidade e já em 2004, 2005 estoura o episódio do chamado Mensalão, e são anos e mais anos de uma forte oposição e evidentemente que tudo isso gera um cenário de forte desgaste. Poderíamos, enfim, ficar aqui levantando uma série de questões que são importantes e que estão relacionadas ao golpe de 16. Mas o que eu queria mesmo discutir aqui com vocês, o que eu queria refletir aqui com vocês é uma outra questão. Eu queria pensar o seguinte: por que a esquerda brasileira não conseguiu barrar, não conseguiu interromper aquele golpe? Faltou muita coisa, né, pessoal? E olha que o PT é um partido grande, partido com presença institucional, com enraizamento social, com presença na universidade, com presença nos movimentos sociais, com grande número de filiados. E eu digo isso
sem querer desmerecer qualquer outro partido de esquerda que também tem a sua importância, mas o que eu quero dizer é que a esquerda foi atropelada naquele processo sem que ela pudesse resistir. Mas faltou realmente muita coisa, né, gente? Faltou povo na rua. Eu me lembro, eu participei das mobilizações contra o golpe aqui no Rio de Janeiro e toda a mobilização dava no máximo ali 50 mil pessoas. Você só encontrava a militância de esquerda e a militância dos partidos. Nós não conseguimos mobilizar o povo para defender o governo, para defender a democracia. Faltou também ali a construção ou a existência do que a gente poderia chamar de uma rede da legalidade, ou seja, uma rede de veículos de comunicação contra o golpe. A presença da esquerda na mídia é uma presença ainda muito pequena, nas redes sociais também, e isso também dificultou muito a resistência ao golpe. De fato, a grande mídia brasileira, liderada pela Rede Globo, mas com uma forte participação do Estado de São Paulo, da Folha de São Paulo, da revista Veja, quem é aqui que não se lembra das manchetes e das capas da revista Veja nos finais de semana? De fato, a mídia brasileira liderou uma verdadeira avalanche contra o governo de esquerda e não foi possível resistir. Faltou também, por incrível que pareça, presença institucional, força institucional. Faltaram deputados e senadores que são quem realmente votam o processo de impeachment no Congresso Nacional. Faltou presença no Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo poderia e deveria ter interrompido aquele processo, mas mesmo com o PT fazendo várias indicações para o Supremo, nas palavras do ex-presidente Lula, o Supremo estava acovardado. Faltou aqui também, quem sabe, articulação internacional, articulação geopolítica. E essa reflexão aqui, pessoal, ela é muito menos no sentido de colocar a culpa em alguém, colocar a culpa em algum personagem, colocar a culpa em algum partido, mas é exatamente refletir sobre a correlação de forças, né? Quando eu digo aqui que não teve força para isso, não teve força para aquilo, eu estou querendo exatamente chamar a atenção para essa noção importantíssima para a análise política, que é a noção de correlação de forças. Se a esquerda quer liderar aqui no Brasil um conjunto de transformações sociais, um conjunto de mudanças e reformas na Constituição brasileira e na legislação, se ela quer ajudar a construir um projeto nacional das maiorias nacionais visando combater a desigualdade social e garantir a democracia e as liberdades, ela terá que estar preparada para enfrentar todos os desafios que virão dessas iniciativas. O jogo é muito pesado e, como demonstrou o sociólogo Gessé Souza na sua formulação de elite do atraso, olha, a elite do atraso brasileira ela é capaz de tudo. E aqui, até mesmo uma pequena reforma tributária precisa de uma revolução social. Não será fácil enfrentar a reação dos rentistas, do mercado financeiro, dos bilionários, das grandes potências, da burguesia nacional, de parte da classe média, dos cardeais da fé, de parte dos militares, e etc, e etc, e etc. Será que a esquerda está preparada para esses desafios? Será que a esquerda tem força política, econômica e social para enfrentar essas forças? Eu queria ouvir a tua opinião, deixa a tua opinião aqui nos comentários. Queria te pedir também, se você gostou desse vídeo, deixa um like e faz também a inscrição no canal Debate Político. Pessoal, estou fechando esse vídeo. Um grande abraço, hein?